Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotella Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Estamos conversando sobre o Evangelho de João, capítulo 9, aquele trecho que ficou conhecido como a cura do cego de nascença. E estamos apresentando esse dilema. Quer dizer, a cura foi menos importante em termos de aprendizado do que aconteceu por causa da cura. A cura foi um feito milagroso, mas ela desencadeou um dilema entre os rígidos fariseus, aqueles representantes das Sagradas Escrituras na época de Jesus. Porque Jesus fez uma cura, portanto, ele era um enviado de Deus, senão ele não seria capaz disso. Porém, Jesus fez uma cura no dia de sábado, e o dia de sábado era um dia sagrado em que não se poderia fazer nada para a religião judaica. Então, os fariseus, os judeus, estavam diante desse dilema. Se nós validarmos Jesus como um enviado de Deus, precisaremos rever nossos próprios dogmas, nossos conceitos. Enquanto que, se dissermos não, nossos conceitos são perfeitos, imutáveis e representam a verdade, então Jesus não pode ser um enviado de Deus. Eles estavam nesse dilema. E esse dilema é muito importante para ser olhado de frente. Por isso que eu costumo dizer que a cura foi prodigiosa, mas o que ela gerou foi catastrófico. Foi divisor de águas, porque foi mais um tijolinho que os fariseus colocaram no muro que os separou de Jesus. E eles foram tão rígidos que eles acabaram promovendo a crucificação. E perderam a chance de aprender com esse que foi o maior homem que já pisou na terra. Esse que foi um pensador, psicólogo, professor, mentor, orientador, enfim, um ser único. E a proposta é que, menos importante ficarmos julgando os fariseus, porque afinal de contas não sabemos como foi difícil tomar aquela decisão, mas trazer isso para a nossa vida. Será que nós não vivemos dilemas desse tipo? Será que vez ou outra não nos defrontamos com situações, opiniões, livros, debates, palestras, pensadores que nos desafiam em nossos pontos de vista, em nossas verdades? Será que diante das nossas certezas, muitas vezes não somos confrontados, não encontramos opositores que nos oferecem um convite para reavaliar nosso ponto de vista? Então, aquele fariseu nos mostrou um caminho que é arquetípico, é ancestral, é mitológico no sentido de que se repete em nossas vidas. Todos nós, vez ou outra, nos deparamos com essa situação. Eu tenho certeza de uma coisa: estou confortável, porque eu sei disso, isso é assim, e eu afirmo, isso é assim.
Aí algo surge, uma pessoa, um livro, uma opinião, algo que eu ouvi, alguma situação e que me põe em confronto, desestabiliza a minha certeza. E eu penso, ué, e agora? Eu jurava que era assim, eu tinha certeza disso. E na minha frente está algo que se opõe, que confronta. E eu fico nesse dilema, o dilema do fariseu. E eu penso, e agora? Abro possibilidade de não estar tão certo assim? Permito considerar que talvez o meu ponto de vista não fosse tão assim firme, que talvez eu possa reformulá-lo? E aí sim, escuto o diferente, escuto o opositor, tento entender o que ele me pergunta, o que ele me apresenta e aceito algum tipo de mudança. Essa é uma possibilidade. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes ouvimos uma conversa, um diálogo, uma opinião diferente da nossa e aceitamos transformar o nosso ponto de vista agregando algo do outro? Quantas vezes nos desengessamos e nos tornamos mais maleáveis para que aquilo que o outro nos apresenta seja considerado? Deixa eu ver, eu tinha certeza, mas parece que você está me dizendo algo que faz sentido. Então deixa eu prestar atenção, me conta um pouco mais sobre sua opinião, para ver se de repente eu melhoro a minha, se eu amplio a minha, se eu mudo a minha, se eu abro mão da minha. Somos confortáveis nessa postura? É comum da nossa parte isso? Sairmos da nossa polaridade, caminhando um pouquinho mais para o meio para ouvir um pouco o ponto de vista do outro? Ou é mais comum da nossa parte sermos fariseus? Não quero saber o que você fala, você é do outro lado da história, você é um opositor, um inimigo, então o que você me traz não serve, não presta. Eu sou dono da verdade, não abro mão da minha opinião, da minha convicção, da minha crença. Sou rígido igual aquele fariseu da história narrada. Então abro mão da possibilidade de aprender com o outro. Inclusive posso aprender a ratificar o que eu penso, no sentido de que eu abri a possibilidade de pensar a partir do que o outro me trouxe, mas cheguei à conclusão que a minha opinião ainda é a que eu acredito. Ok, mas eu estive aberto, eu fui flexível para ouvir o outro. Eu permiti que o outro apresentasse para mim a opinião. Eu não perdi a possibilidade de me transformar com a possibilidade, por exemplo, que o fariseu teve. Então nós temos a chance de nos transformar ou nos manter rígidos na nossa convicção e sermos um fariseu. Não abro mão do meu ponto de vista. Eu sei, eu sou o dono da verdade. O meu lado é o certo, o outro está perdido. Quanto temos visto disso nos nossos dias atuais? Mas aí eu me lembrei de uma história. Essa história é real e todo mundo a conhece. Vou trazer alguns dados mais específicos. Ela aconteceu em 1928. O protagonista dessa história era um médico inglês oficial. Era um oficial que se envolveu com a guerra. E ele, Alexander Fleming, todo mundo conhece. Bom, ele voltou da Primeira Guerra Mundial, atendendo os feridos, com um sonho: pesquisar uma forma de reduzir o sofrimento dos soldados que tinham suas feridas infectadas, suas úlceras expostas, impondo dor e muitas vezes necessidade até de amputação e outras vezes levando até a morte. Muitas vezes a infecção levava à infecção generalizada e à morte do paciente. Então ele volta da Primeira Guerra com essa pretensão: eu queria muito descobrir algo que pudesse tratar as feridas abertas, a infecção, para que não tivesse amputação e muito menos morte. Então ele começa a se dedicar. Ele sabia que a bactéria que se instalava na carne
e que ia criando essa infecção era a Staphylococcus aureus, a tal Staphylococcus que a gente fala tanto dela. Então, ele sabia que esses abscessos davam ambiente para que a Staphylococcus, a bactéria, se reproduzisse e ela ia consumindo o organismo. Depois ela caía na corrente sanguínea, se instalava em outros órgãos e causava infecção generalizada e até a morte. Então, ele começou a pesquisar a respeito disso. E aí, lá no laboratório dele, um dia, muito cansado, ele não prestou atenção e ele cometeu um erro. Ele foi embora e deixou uma das culturas, né, das bactérias aberta, desprotegida. Conclusão, elas proliferaram, né, o oxigênio ali, e elas foram reproduzindo. Então elas ficaram desprotegidas. Quando ele volta, depois de alguns dias de descanso, ele volta e percebe o seu erro. Ele tinha estragado aquela amostra, ele errou. Ele tinha que ter protegido, né? Ele não protegeu. Mas aí ele percebeu que tinha uma outra cultura, mas agora não era de uma bactéria, era de um fungo. E esse fungo, ele é Penicillium. A gente sabe, a penicilina. Esse fungo Penicillium tinha brigado com a bactéria e tinha ganhado a briga. Então a amostra dele de bactéria, ao invés de ter crescido, ela cresceu num lugar, mas ela decresceu, ela sumiu, ela foi destruída, justamente no lugar onde o fungo avançou. Então ele descobriu como é que ele fazia para ganhar da bactéria Staphylococcus. Bastava ele criar um medicamento com base no fungo penicilino. Então a penicilina foi o primeiro antibiótico que é antibactericida. Ele matava a bactéria que causava essa infecção. Então veja só, o Fleming errou, não foi dono da verdade, achou que sabia como fazer, mas ao errar possibilitou um novo aparecer, algo que ele nem imaginava que existia, e criou a penicilina e salvou a vida de milhões de pessoas desde então. Não foi fariseu, não achou que sabia tudo, porque quando ele chegou, ele se permitiu lidar com o erro. Errei, deixa eu observar esse erro. Talvez nós que somos donos da verdade, quando chegássemos no laboratório, falássemos assim, errei, e a gente tivesse pressa em eliminar o erro, para que ninguém descubra. Joga fora o erro. Elimina Jesus para ninguém saber que ele anda fazendo cura por aí. Assim eu continuo dono da minha verdade. Como é que eu vou explicar a minha verdade se tem alguém que eu digo que não é de Deus fazendo curas em nome de Deus? Então eu preciso sumir com aquilo que eu não sei explicar. A gente tem feito muito isso. A gente tem eliminado aquilo que a gente não sabe explicar só para continuarmos donos da verdade. Faz sentido o que eu estou dizendo? A gente já pensou a respeito disso? Você já pensou que muitas vezes quando a gente se desarma e fala, ai, quer saber? Eu não sei nada e eu preciso aprender com o outro, quanto eu cresço, quanto que eu enriqueço. Você costuma ser dono da verdade ou você é flexível? Você tem um fariseu instalado em você que some com aquilo que está do contra? Ou você tem demanda interna para poder esperar um pouquinho e ouvir o que o outro tem a dizer? Pensa sobre isso. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Mundial Lar e Construção, a melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux 116, Jardim Videiras. RTI Informática.